Nós estamos numa parte em que o André está sendo esclarecido pelo Alexandre, sobre as viciações psíquicas, né? E ele quer saber um pouco mais a respeito disso, e no final do parágrafo aqui anterior, ele termina com uma frase, o parágrafo termina com uma frase que é meio que uma temática nossa aqui o tempo todo, né? Que é a vigilância, vigiar e orar, que é mais ou menos isso, porque quando ele fala, ele está questionando a respeito de todas essas viciações, ele o Alexandre começa com uma frase muito interessante, que ele fala que não há colheita sem semeadura. Então, a gente estar sempre vigilante para todos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque não só das doenças físicas e psíquicas, mas de um todo, né? Que depois que você desencarna, você tem também todo um processo semelhante de vigilância mesmo. A minha língua está meio enrolada hoje. Alguém gostaria de ler? Eu vou então começar a partir daqui. A gente parou nesse parágrafo anterior, mas eu vou começar de onde a gente parou mesmo. Evidenciando, todo mundo está conseguindo me ouvir e está dando para ler? Está perfeito. Quem está no celular dá para ler também, né? Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna do círculo de apreciação da obra divina, acrescentou: sei que sua perplexidade é enorme. Deixa eu passar por aqui. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras do bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Ele bate forte, né, aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo, da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescência psíquica, o plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem, e valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros, através da morte física, a proporção que nos elevamos em compreensão e competência
transformamo-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso, e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre compreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados, indiferentes à lei divina, e os desencarnados, que a ela têm sido indiferentes, é muito grande na crosta terrestre, na crosta da Terra. Absolutamente sem preparo, e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas do que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhe alimentam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes o coração, repleto de particularismos, não, me perdi, peraí. Encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Deus meu, exclamei sob forte espanto. Alexandre, porém, acrescentou: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Observando, talvez, muitas e torturantes indagações se me entrecochavam no cérebro, o instrutor considerou, naturalmente, que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados. Qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Por que tamanha estranheza? Perguntou o curioso orientador. E nós outros, quando na esfera da carne? Nossas mesas não se mantinham às custas das vísceras dos touros, das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos, não contente em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária, infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem o paladar com a máxima eficiência. Gente, chega a estar me remoendo aqui o estômago, essa leitura. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez, à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso das banhas doentias e abundantes. Colocávamos, deixa eu subir um pouquinho. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes, que ficariam famosos, despreocupados das faltas cometidas, com as supostas vantagens de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas-mães em direção a matadouros, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente.
Respirar aqui um pouquinho. Encarecíamos, com toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidades e conforto, teríamos recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer à indústria da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, será também sagrado. Eita, Sani, Tá deixa bom. eu só fazer um comentário nessa parte forte, né? E aqui é um capítulo que fala sobre o vampirismo, e ele está falando aqui sobre a ingestão de carne. É claro que é um tema extremamente delicado, porque é um caminho da humanidade que ela passa, ela acontece sem violência, mas aos poucos, cada vez mais, tem realmente se desenvolvido mais a questão de uma alimentação vegetariana e tendendo uma alimentação vegana. E, né, de toda essa parte, teve esse ponto aqui que eu achei bacana, Tá bom. quando ele fala aqui, né, que a nossa inteligência tão fértil na descoberta de comodidade e conforto teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Porque é, o processo da morte, querendo ou não, ele tem o seu retorno. E é um tipo de vampirismo. Né? Claro que isso aqui a gente fala com muita delicadeza, sabendo que é um caminho da humanidade, né? É lento, não propondo, levantando bandeiras assim de mudanças bruscas, não, mas é uma tendência da humanidade, cada vez mais entrar em harmonia com a natureza, de modo a não precisar estar matando. Você congelou, Ismael. Caiu a sua conexão, Né? Ismael, a Não gente não vai está te nesses. escutando. A Opa, gente não te alô, escutou alô? uma parte. Agora sim. Pronto. Retorna a sua ideia, Ismael. Então, é um caminho da humanidade que vai ser por milênios da mudança da alimentação. Vai chegar um momento em que nem alimentos do tipo plantas, elas vão ser, elas vão morrer para nos alimentar, né? A gente vai se alimentar de energia vital que tem no ar, que tem disponível, que a própria natureza ela fornece. É um caminho para a humanidade, mas está seguindo, né? Então agora essa questão da alimentação animal, esse cada vez mais conhecimento que está vindo à tona, né, sobre uma forma de mais harmonia, e é profundamente franciscano, né? É profundamente franciscano, e eu imagino essa harmonia com a natureza tá dentro dessa linguagem, que também é uma linguagem que vem pela ecologia, essa interação, essa sinergia com o todo, sabe? Muito, muito forte esse parágrafo, muito forte mesmo. É, eu achei muito forte também. Foi É, bem doído para mim ler bem doído. essa parte. Mas eu concordo com você que toda essa parte da ecologia, do cuidado com o meio ambiente também vai seguir por esse caminho de diminuição. Assim, a gente vê o contrário ainda hoje em dia, né? Porque a indústria no Brasil, que é um país muito extenso, a indústria da carne ainda é muito forte. E é uma indústria, porque se planta para alimentar animal, né, enormes plantações de monocultura para alimentar os animais, quando a maior parte da agricultura familiar é que abastece as famílias do Brasil.
Então, assim, é um problema, a gente tem visto a cobrança da natureza. Tem as pessoas que não acreditam nas mudanças climáticas. Existem, claro que os processos de transformação dos planetas e do planeta em si, que vai modificando de tempos em tempos, existe isso, existe. A ciência mostra isso, mostra alguma coisa disso. Mas o que a gente vai fazendo de forma tão avassaladora para degradar esse planeta, esse ecossistema que está vigente, é uma coisa muito impressionante, porque se ganha muito dinheiro em monocultura, em criação de vaca, enfim, de uma série de animais, para um domínio de uma alimentação que poderia realmente ser diferente, né? Agora, a conscientização tem vindo. A gente vê, nós que moramos em cidades muito grandes, acho que todos nós aqui, a gente já vê uma quantidade muito maior de restaurantes vegetarianos, veganos, de cardápios, dentro de outros restaurantes que não têm a mesma temática, também já vegano, vegetariano. Então, a gente deveria não, porque eu acho que deveria é muito forte, porque é meio que mandatório, né? Mas criar um alerta, né? Vermelhinho, assim, piscando, cada vez que a gente fosse consumir um alimento de origem animal, e que o alimento que a gente consumisse de forma vegetal também, a gente fizesse de forma respeitosa, né? Porque às vezes a gente termina deixando estragar muitas coisas, enquanto parte da população não tem esse mesmo acesso à alimentação, né? Então, dentro desse parágrafo tem muitas, desse capítulo tem muitas nuances, né, desse vampirismo, que não só o vampirismo que ele começa, o parágrafo, ele começa com o vampirismo psíquico, né, mas e nós? Quanto estamos vampirizando o todo, né, seja na alimentação, seja nos descuidos com o nosso planeta, né, tanta coisa que pode vir à nossa mente a respeito disso, né? Mas, peraí, deixa eu fechar aqui para o meu áudio. Pode falar. A gente tem que estar atento, né, como o Ismael chamou a atenção, já que a gente falou das comodidades que o ser humano inventa, né, usa a inteligência para inventar comodidades, e essa questão da alimentação é apenas um dos aspectos. A nossa vida é cercada de vários aspectos que nós estamos discutindo aos poucos, mas que, mesmo sem ser levados em consideração, sem ser considerados nocivos pela humanidade, fazem mal a gente e vão ser, aos poucos, eliminados. É a questão da bebida, daquele cara que não, eu não bebo muito, só bebo socialmente, só em ocasiões especiais. É só as relações de trabalho, de ganância, e de qualquer aspecto, na verdade, se pensar na vida de todos nós, tem coisas que são do momento, mas que não são consideradas ruins, mas se você for analisar por esse ponto de vista do que a gente vai alcançar no futuro, vão ser banidas. E a gente tem que começar a se conscientizar disso. A alimentação é só o primeiro item, mas muita coisa que envolve e está presente na nossa vida vai ser aos poucos eliminada, a gente vai deixar, como usura, ganância, querer enriquecer, querer ser o bonzão em tudo, relações pessoais, muita coisa vai mudar. É interessante mesmo, porque a gente tem visto cada vez mais esse processo mesmo de harmonia em tudo, e o processo espiritual é o crescimento em tudo. A Sani falou do aspecto do veganismo, e, e é bacana também que ele vai trabalhando essa relação com os animais, com os seres vivos, não só na alimentação, né, na roupa, ter consciência como é que estão os ciclos, né, você está usando um produto, da onde está vindo? Ele está usando, está vindo de locais que são conhecidos por se trabalharem com
trabalho escravo, por exemplo, né? Então, isso tudo, né, como esse capítulo fala, esse capítulo é só sobre vampirismos. Isso são tipos de vampirismo, né? Então, empresas que esgotam tanto seus funcionários é um tipo de vampirismo. Então, é cada vez mais conhecer e não se valer desses locais. Conhecer determinados produtos que todo esse ciclo está em harmonia, sabe? Desde o processo da extração e até a forma do descarte, ele está, de alguma maneira, consegue se inserir no ciclo da natureza de uma maneira mais harmônica. E, o ponto para mim que foi tão fantástico nessa mensagem até agora, que eu não tinha percebido, é o do vampirismo. A questão de alimentar-se de carne como uma forma de vampirismo, sabe? Isso para mim deu um boom aqui na cabeça, porque eu não tinha feito ainda essa ligação. Teve um dia que a gente estava lendo aquele livro do Viagem Astral, e aí ele contou, eles foram para um local onde tinham vacas, um matadouro, e aí contava todos aquela situação pesada deles aurindo as energias vitais do, dos animais que foram mortos, e de certa maneira aqui, o que o mentor Alexandre fala é isso também, né? Então, cada carne que está ali se alimentando é um tipo de vampirismo, né? Então, é um dos caminhos, como o Silvio colocou, são muitos, muitos caminhos, mas é um tipo. E que vai sendo lentamente, juntamente com todos os outros que vão sendo melhorados, ele vai acontecendo. Então é isso aí. Ouve aí. O Leadbeater, que eu já li alguns livros dele, ele tinha, foi um dos médicos com maior visão que já pintou na Terra, né? Parecido na Terra, ele tinha propriedade, a visão dele chegava até ver estrutura atômica, para você ver como é que era a potência da visão dele. E tem um livro dele, não me lembro mais o nome, que ele falou uma coisa interessante, já que você falou isso aí sobre o matadouro. Na fila dos açougues, tem as pessoas lá e também tem os encarnados também para os vampiros nas filas de açougue. É isso só que eu queria falar. Nesse caso, somos todos vampiros, né? Os encarnados e desencarnados. Pelo ponto que hoje o Mael estava falando, realmente é bem interessante, de fato. No livro da Peregrina da Paz, que o Ismael já falou várias vezes aqui, todo mundo já falou, né? Inclusive, vocês falaram que já leram aqui, né? Ela fala da importância, né, do que a gente está ingerindo, a gente tomar consciência, né? Através que tipo de leitura, é total mesmo, né? Um homo holístico, né? Tudo que vocês estão falando aí. Mas a Peregrina da Paz, ela traz uma forma muito simples isso tudo, né? De não de alimentar de carne, alimentar de verduras, frutas, né? Dos frutos das árvores, né? Dos frutos. Inclusive, essa nota do plantio que você falou, Sânia, na Peregrina da Paz, ela fala isso também, né? O plantio para a alimentação humana seria muito mais aproveitado, as áreas, né, as terras, seriam muito mais bem aproveitadas para o plantio, para a humanidade, do que para os animais, né? E o desgaste que existe no planeta com isso, inclusive do oxigênio, né? Sim. Essa conscientização é muito importante, inclusive, para mim, né? Porque eu nasci alimentando de carne. A mamãe falava, uma mesa sem carne não é uma mesa. Então, você quebrar paradigmas é muito difícil. Mas a partir dessa conscientização, e às vezes é duro mesmo, né? Esse aqui é duro, porque mexe, põe o dedo na ferida da gente, né? Porque o único jeito de você mudar, a gente mudar os hábitos, é através da conscientização. Então, a partir dessa leitura, por isso que esse encontro nosso é muito rico, gente. Ele traz a conscientização. Né? Por exemplo, o Ismael tem muitos anos, né, que acho que a vida toda nem se alimentou de carne e tudo. Esse convívio com vocês, essa oportunidade com vocês é um prato de ouro para mim. Porque eu, nossa senhora, gente, você não tem ideia como eu era carnívoro. Hoje eu estou vendo carne e está me dando um arrepio. É impressionante. Mas eu agradeço muito essa oportunidade aqui de estar com vocês e a
a conscientização. É através da conscientização que a gente vai mudar, criar novos hábitos, né? Aliás, a gente devia ter só bons hábitos. Gratidão. Mas uma coisa que as pessoas não lembram é que as plantas também são um ser vivo. A gente também está se alimentando de um ser. Então, virar vegano, vegetariano, acho que também não seria a solução. A solução seria a gente se alimentar de sol, de água, de coisas que têm sei lá, tem um outro tipo de energia, porque falar coitado dos animais, mas coitado das plantas também sofrem. Você trabalha com elas, você vê que elas também querem o mesmo tratamento que um animal tem, que eu sei que parece maluco, mas é assim que funciona. Mas é assim mesmo. Você tá certo. Só que baby steps, né? Hein? O Ismael já falou. A gente vai chegar no ponto que vai ser só energia. Mas até lá a gente tem que se alimentar de alguma coisa. A nossa estrutura pede isso. Mas o nosso corpo já não será esse. Porque esse corpo, como o Silvio acabou de falar aí, nosso corpo pede isso, estrutura óssea e assim sucessivamente. Então, essa parte aí de alimentar, né, nessa parte do prana, do magnetismo, são substâncias mais sutis. A gente já está nessa parte aí, eu entendo que a gente está caminhando praticamente para o mundo mental, não mais para o mundo perispiritual, entendeu? Eu vejo assim. É Isso um vai levar processo. alguns bilhões de anos, não sei. A gente precisa se alimentar, mas não precisa ser da maneira que é com banquetes e não sei o que lá. Pode se alimentar minimalisticamente falando, né? Porque quando se pensa em comer, comer. Natal, vem agora, Natal Ano Novo. É comida pra cacete, quer dizer, é comida que dura uma semana. Então, pô, em vez de pensar assim, se as pessoas pensassem mais consciente, comesse só o necessário realmente, já seria uma grande mudança. Mas aí envolve a gula, entende? Você tá tocando numa coisa que é muito legal, a gula. Aquela coisa do comer, 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 comer. É ligar comida à felicidade, à satisfação. É tudo uma, filosofia errada que botaram na nossa cabeça, entendeu? É isso é um fato. Mostrar felicidade dando presente. Você só vai ser feliz se você der presente de uma outra pessoa, ela só vai ficar feliz se você receber um presente, e assim sucessivamente. É tudo parte da consciência, da É isso conscientização aí. de suas atitudes, tanto para as plantas quanto para os animais. Isso que a Solange falou também é totalmente coerente, porque as plantas são seres vivos. É o que eu estava falando no início, que a gente tem realmente que ter consciência do processo, é se alimentar de forma consciente. E se você puder diminuir a quantidade de carne, de animal, ótimo também. Você puder diminuir a quantidade de vegetais que você colhe, que você deixa estragar na sua geladeira, ótimo também. É tudo um processo de consciência, porque a gente ainda está na matéria e ainda necessita dessa alimentação. Mas aos poucos vamos evoluir. E aí a gente chega nesse prana, se alimentar só de prana. Demora um pouquinho, a gente chega lá. Amém.